De onde vem o sentimento de pertencer a um lugar? Será que é algo natural de um povo, ou existem interesses políticos em construir a sensação de união na imagem de uma população? E ainda, o quanto que essas identidades mudaram com o tempo? Esse é o podcast História Ouvida, feito por Nicolas Machado e Lorena Pereira, alunos da terceira fase de História na UDESC para a disciplina de Imagem e Som. Nesse episódio, a gente vai falar sobre construção de identidade. Você provavelmente já ouviu essa palavra, né? Por exemplo, o teu documento de identidade serve para te identificar. Ou quando falam sobre a adolescência, a formação da nossa identidade, quando começamos a descobrir quem somos, do que gostamos, com quem queremos andar. Na história a gente fala muito sobre esse tema quando se pensa na construção proposital de uma imagem ou um conjunto de características que se associam a um grupo. Isso pode ser desde a população de um país até uma comunidade menor. Aqui a gente vai falar sobre um cenário bem específico, da tentativa política de criação de um homem catarinense e como isso acabou se relacionando com a Guerra do Contestado. Sabe, pra gente começar a falar desse assunto, tem um livro muito bom que se chama Comunidades Imaginadas, que inclusive foi uma recomendação do nosso querido monitor de imagem em Som 1, o André, que fala sobre a formação de identidades nacionais, do Benedict Anderson. Mas o que a gente pode entender desse texto? Para esse autor, comunidades imaginadas são todas aquelas em que os membros não podem interagir todos uns com os outros, enquanto comunidades reais seriam o contrário, então elas poderiam ter no máximo o tamanho de um vilarejo. Confuso! Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Santa Catarina desde sempre, mas é impossível até mesmo saber da existência de todos os habitantes do estado. E mesmo assim, eu consigo mentalizar as características que fazem uma pessoa ser catarinense, incluindo eu mesmo. E pro Anderson, essas características são uma construção cultural, e não políticas ou coercitivas. Mesmo assim, em vários momentos da história, a gente consegue ver tentativas de construção desse sentimento de pertencimento a algum lugar, muitas vezes por interesses políticos de determinados grupos. E é mais ou menos disso que a gente vai falar hoje. Bom, antes da gente falar bem certinho sobre o que foi pensado por ser catarinense, vamos voltar um pouquinho no tempo para ver como a história tratou essa questão. Um dos primeiros a tratar sobre isso foi um cara chamado Oswaldo Cabral, e ele fez uns recortes bem delimitados no território catarinense, com cada pedacinho de terra tendo histórias, costumes e hábitos específicos. Isso acabou contribuindo muito para a ideia de região, que hoje, se tu parar para pensar, pode ter algumas ideias formadas sobre. Pensa em lugares diferentes do seu estado e como você imagina as pessoas de cada lugar. Ou então imagina nos estados brasileiros e nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste. Algo vem na tua cabeça? Provavelmente, né? Então, em Santa Catarina não foi diferente, e acabaram criando dois homens, o litoral e o serrano. O do litoral, que seria descendente de portugueses, seria educado, superior, forte e digno. O serrano era visto como um fanático e irracional, principalmente quando se fala sobre a Guerra do Contestado. Outras características dele também eram a de serem mestiços, caboclos, de raças vistas como ruins. Só para explicar, o caboclo pode ser uma pessoa miscigenada de uma relação entre o indígena e uma pessoa branca. Mas, voltando ao assunto, é claro que tinham intenções políticas por trás disso, né? Diferente de outros estados, Santa Catarina não tinha uma identidade muito forte. Se nós pensarmos no gaúcho, por exemplo, a gente consegue pensar no chimarrão, na bombacha, nas danças tradicionais. E Santa Catarina queria se impor assim também. No mandato do governador Espiridião Amin, na década de 1980, a visão do contestado muda bastante. Na campanha do governo dele, em 1982, foi publicada a Carta dos Catarinenses, com os planos de governo, e nesse documento tem uma parte que fala sobre cultura, onde Amin se comprometia em preservar a identidade catarinense. Para isso, ele iria, nas palavras dele, preservar a memória cultural, apoiar a produção e a troca de bens culturais, divulgar os valores da cultura catarinense. O Amin também se comprometeu em criar um Museu do Contestado, incentivar a pesquisa, divulgar livros e manifestações folclóricas ligadas à memória dessa guerra.
Em discurso de 1984, ele dizia que, apesar da diversidade que compõe a população catarinense, eles tinham que destacar a imagem do caboclo, dando outro sentido para um termo que antes era pejorativo, ruim, passando a ser como um herói. O Amin disse: será o homem litorâneo, de cultura marcadamente europeia? Será o serrano, de traços gauchescos? Ou será o oestino, mescla europeia-gaúcha que moldou um tipo humano absolutamente sui generis? A riqueza cultural catarinense é tão vasta e tão marcante que impediu ao longo do tempo a formação de um tipo do qual se possa dizer: esse é o homem típico catarinense. Estou convencido de que este homem típico já existiu. Existiu e foi destruído, tanto física quanto culturalmente, e deixou muitas marcas culturais, apesar dos poucos registros escritos, porque a perversidade da história não registra a história dos vencidos. A história passa somente os vencedores, independentemente de suas virtudes. O que o homem do contestado fez? Fez uma luta nacionalista que consolidou em definitivo as nossas fronteiras. Fez uma luta ecológica contra a devastação dos nossos recursos naturais, patrocinada então pelo capital estrangeiro. Fez uma luta social contra a injusta propriedade da terra, perseguida pelos latifundiários da época. Fez uma luta trabalhista contra o capital internacional que não admitia o trabalho de nativos. Fez uma luta contra a opressão, porque não admitia que alguém o fizesse escravo daquilo que já era dele. Foram construídas também algumas placas nas cidades onde aconteceram os conflitos. Essas placas estão em mais de 20 cidades e elas têm um símbolo conhecido como mãos de cimento, que são duas mãos em pé, como se elas estivessem saindo da terra mesmo, segurando uma cruz. Essa cruz simboliza a religiosidade do povo caboclo, e além disso as mãos também seguram projéteis de balas, que representam a brutalidade da guerra. Além das mãos de cimento, essas placas têm 2 textos. Um deles explica de que modo aquela cidade está conectada à guerra, então esse texto acaba variando de acordo com a cidade em que está aquela placa. E o outro é igual em todas as placas e conta um pouco sobre a história da Guerra do Contestado. Entre os anos de 1912 e 1916, ocorreram os episódios que passaram a ser conhecidos pela designação de Guerra do Contestado. Sobretudo, um conflito social em que milhares de caboclos tombaram lutando pelos seus direitos à posse da sua terra. Lutaram contra o sistema opressor, o capitalismo estrangeiro e o abandono em que se encontravam. Revoltaram-se contra os grandes fazendeiros, coronéis, autoridades e contra todos que os subjugavam. Nesse chão foi lançada uma semente pelos homens e mulheres do contestado, o sonho da justiça social. No entanto, apesar dessas iniciativas, pouca coisa acabou mudando na vida das populações locais. O homem do contestado era como uma figura do passado, e o governo não tinha uma preocupação de restituir o povo caboclo que foi afetado diretamente pela guerra. Não tiveram discussões sobre os problemas de concentração de renda e de propriedade. Mesmo assim, a gente tem que lembrar que a história do contestado ainda é muito viva em várias comunidades, e nessa época não era diferente. Os caboclos não estavam mortos, não tinham desaparecido, e eles não eram peças de museu. Até os dias de hoje, a maior parte dos sítios arqueológicos da região são propriedade privada, e os donos, os únicos que podem entrar nesses lugares, tratam mal os pesquisadores e não deixam ninguém ir lá ver esses objetos. Já as águas santas, os cruzeiros e as grutas são cuidadas só pelos habitantes dali da região, mas as plantações de pinos e eucaliptos estão esgotando as fontes e as nascentes. Esses elementos são muito importantes para os caboclos porque é uma forma de manutenção da tradição dos monges, que ensinavam sobre o cuidado da natureza, que não era uma ideia comum no século XIX, começo do século XX, que foi a época em que os monges peregrinaram na região, e eles ensinaram também rituais em nascentes de águas, como o batismo ali nas águas de cachoeiras, etc. Quanto às grutas, os monges, quando chegavam em uma cidade, eles dormiam na gruta que tivesse ali, fazendo com que essas grutas sejam hoje vistas como locais sagrados. Na história, a Guerra do Contestado foi um tema pouco discutido e algumas políticas de silenciamento foram feitas ao longo do tempo. O professor da UFSC, Paulo Pinheiro Machado, tem refletido sobre isso nos trabalhos dele. Ele diz que os governadores de Santa Catarina trabalharam ativamente para que acontecesse um apagamento da guerra,
como o Vidal Ramos, que foi governador do estado entre 1910 e 1914, e ele foi o primeiro político a enviar tropas para a região para sufocar a guerra. O filho dele, Nereu Ramos, tinha relações com a Brasil Lumber Company também. Já a família Conde-Bonhausen, que também era poderosa, foi ligada à indústria local e investia pesado nessa formação da imagem do homem catarinense descendente de europeus. Os dois grupos tinham uma influência muito grande na imprensa e em instituições como o Instituto Histórico Geográfico e a Academia Catarinense de Letras, então eles retiraram das pautas de estudo a questão do contestado. Com o golpe militar em 1964, o silêncio sobre esse tema ficou mais forte que nunca, com as poucas produções sobre o tema sendo censuradas. Mesmo assim, algumas obras sobre isso foram feitas, como um filme chamado Guerra dos Pelados, de 1971, dirigido pelo Silvio Bach. Outra coisa, mesmo depois do fim do conflito, teve perseguição aos caboclos que continuaram devotos do monge. E o estado de Santa Catarina foi por muito tempo governado em alternância por duas oligarquias. A família Ramos, descendente do Vidal Ramos, que foi o governador que enviou as tropas, e a família Conde-Bonhausen, que, segundo Paulo Pinheiro Machado, representavam os setores industriais e financeiros do Vale do Rio Itajaí e estimularam a formação de uma identidade estadual ligada à imigração e à europeização do estado. Por isso, o contestado caboclo, negro, indígena e mestiço não era uma imagem positiva para esse projeto. Existem algumas obras que foram feitas com a temática da Guerra do Contestado, e um exemplo é do Vicente Teles, que foi um paranaense natural de Palmas, mas que se mudou para o Irani ainda jovem. O Irani foi a cidade que aconteceu o conflito que marcou o começo da guerra. E o Vicente Teles também foi um dos primeiros historiadores a pesquisar sobre o tema e fazer música sobre o assunto. Além disso, ele também foi o responsável pela criação do primeiro museu que buscava preservar a memória da guerra, e ele também incentivou a manutenção do cemitério do Contestado, que é onde estão sepultados os combatentes, ambas as iniciativas no Irani. E é com um trecho da música Aquarela do Contestado, da autoria do Vicente Teles, que a gente vai encerrar o episódio de hoje. Então eu vou me despedindo por aqui. Mas e aí? O que você sabia sobre identidades? Gostou de conhecer mais sobre esse processo e ele aplicado a uma situação específica? Fica a reflexão sobre como essas situações ao longo da história servem para criar um imaginário sobre um local e como as pessoas se veem. E esse tema do contestado, que antes estava bem renegado e silenciado, passou a ser explorado com objetivos específicos. Se interessa sobre o assunto? Então fica acompanhando que a gente se vê no próximo episódio. E do casamento, o sonho da esposa por um filho. O marido repele a ideia do filho. Eu não quero filho para ser bucha de canhão. Não. A esposa, contudo, invoca os céus. Marido, não sejas assim. Ter um filho é tão bom. O sorriso de uma criança ilumina o lar. Ter um filho traz ao casal alegria. É uma bênção de Deus e da Virgem Maria. Esse apelo divino muda o sentimento do marido e comemora.
Da gravidez às contorções. Nasce a criança. A mãe caipira educa o filho pelo olhar. Daqui a pouco, um conselho suave, doce. Do lar para o quadro santo, mãe e filho ouvindo a pregação do monge sobre a magnitude da obra do arquiteto do universo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Este espírito de religiosidade é arrebatado pela notícia de que as forças do Paraná se mobilizam para prender o monge e seus seguidores. Nessa hora, um caudilho maragato